Você conhece o Asilo Arkham das histórias tradicionais do Batman? Então esqueça tudo o que você sabe sobre ele. No universo de Batman absoluto, existe o Arkham, um lugar com uma história muito mais sombria do que poderíamos imaginar. E neste especial, a DC deixa o Batman praticamente de lado para contar a origem desse lugar e revelar um segredo assustador envolvendo seu fundador, Amadeus Arkham, e o próprio Coringa. Então prepara-se, porque essa história é praticamente um conto de terror dentro do universo do Batman. E agora vamos descobrir como tudo começou. A origem de Amadeus Arkham. A história começa em uma época muito antiga. Amadeus Arkham ainda era jovem quando sua família sofreu uma tragédia terrível. O pai de Amadeus era um soldado. Depois de sua morte, a mãe de Amadeus recebeu a notícia e acabou tendo um colapso psicológico. Dominada pela loucura, ela matou pessoas da própria família e depois tirou a própria vida. Amadeus ficou completamente traumatizado. Mas, em vez de esquecer aquilo, ele passou a tentar entender a mente humana. Ele acreditava que pessoas com problemas mentais não deveriam simplesmente ser abandonadas. Elas precisavam de tratamento. Precisavam de um lugar onde pudessem receber ajuda. E foi assim que nasceu o sonho de Amadeus Arkham. Construir um lugar para cuidar dessas pessoas. O nascimento do Arkham. Amadeus consegue adquirir um terreno e começa a construir aquilo que se tornaria o Arkham. No início, aquilo parecia um projeto realmente nobre. Um lugar destinado a ajudar pessoas que a sociedade havia abandonado. Mas o leitor já percebe que existe algo errado. Porque, naquele universo, Gotham parece carregar uma escuridão própria. E o Arkham acaba se tornando parte dessa escuridão. Amadeus passa anos tentando transformar o lugar em uma instituição respeitada. E durante esse período, ele conhece vários pacientes. Entre eles está um garoto misterioso. Esse garoto chega ao Arkham depois de uma situação extremamente violenta. Seu nome é Jack Doyle. Amadeus decide ajudá-lo. E começa a tratá-lo quase como um filho. Ele ensina o garoto, conversa com ele e acredita que pode ajudá-lo a ter uma vida melhor. Mas Amadeus não faz ideia do monstro que está criando dentro da própria casa. A fuga dos pacientes. Anos depois, acontece um dos momentos mais violentos da história. Os pacientes do Arkham conseguem escapar. Tudo começa com um assassinato dentro do asilo. Um funcionário é morto brutalmente. Depois disso, vários pacientes se unem e começam uma fuga em massa. Eles atravessam os corredores, passam pelas áreas subterrâneas e conseguem escapar para a floresta. Gotham é tomada pelo caos. Os fugitivos começam a cometer crimes e espalham terror pela cidade. Mas existe um problema. O garoto que Amadeus havia acolhido também desaparece. Amadeus acredita que ele foi morto durante a fuga. E um dos principais suspeitos é Jack Doyle. A partir daquele momento, Amadeus carrega aquela tragédia como uma culpa. O mistério de Jack Doyle. Com o passar dos anos, os pacientes são capturados novamente. Mas um deles continua desaparecido. Jack Doyle. E existe uma teoria assustadora. Jack Doyle poderia ter se tornado um dos assassinos mais famosos da história. O lendário Jack, o Estripador. Amadeus começa a acreditar que seu paciente pode ter escapado do Arkham e se transformado em um assassino em série. Mas essa não é a única coisa estranha. Décadas depois, em 1945, Amadeus está envelhecido. O Arkham está praticamente falido. E surge um homem interessado em comprar o lugar. Seu nome é Jack Green. E ele não é um comprador qualquer. Ele é o homem que conhecemos como o Coringa desse universo. O encontro com o Coringa. Jack Green chega ao Arkham e começa a conversar com Amadeus. Enquanto os dois caminham pelo lugar, Amadeus começa a contar toda a história do asilo. Ele fala sobre sua família. Sobre sua mãe. Sobre seu sonho. Sobre os pacientes. E principalmente sobre a grande fuga. Jack Green demonstra muito interesse por essa história.
principalmente quando Amadeus fala sobre Jack Doyle. Então Green pede para conhecer uma parte específica do Arca M. A Sala das Caldeiras. Quando eles chegam lá, Green revela que sabe muito mais do que deveria. Ele diz algo para Amadeus que deixa o velho completamente perturbado. Depois disso, Amadeus percebe que existe alguma coisa escondida dentro do asilo. A descoberta. Amadeus não consegue dormir. Ele começa a investigar o local. E encontra uma parede que havia sido construída para esconder alguma coisa. Quando consegue abrir o caminho, ele encontra uma descoberta horrível. Atrás da parede está o corpo de Jack Doyle. Isso significa que Jack Doyle nunca escapou do Arca M. Ele estava morto ali o tempo todo. Então quem realmente escapou? E é nesse momento que Amadeus percebe a verdade. O garoto que ele acreditava estar morto era o verdadeiro monstro. O garoto havia planejado a fuga. Ele matou Jack Doyle. E depois desapareceu. Amadeus percebe que passou anos acreditando na pessoa errada. E que o garoto que ele tentou salvar estava ligado aos assassinatos. Ele também percebe que aquele garoto era, na verdade, o próprio Jack Green. Ou seja, o garoto que Amadeus criou se tornou o Coringa. O incêndio do Arca M. Com a verdade finalmente revelada, Amadeus perde completamente o controle. Seu sonho havia sido destruído. O lugar que ele construiu para ajudar pessoas havia se transformado em um símbolo de horror. Então Amadeus toma uma decisão desesperada. Ele coloca fogo no Arca M. O prédio começa a ser consumido pelas chamas. E Amadeus permanece ali enquanto seu sonho desaparece diante dos seus olhos. Mas, do lado de fora, Jack Green observa tudo. E sorri. O Coringa havia conseguido exatamente o que queria. O Arca M agora estava destruído. Mas ele não pretendia simplesmente abandonar aquele lugar. Ele pretendia transformar o legado de Amadeus em alguma coisa muito pior. O grande segredo. E é aqui que a história fica ainda mais assustadora. No presente, descobrimos que o Coringa continua ligado ao Arca M. Ele possui documentos e arquivos relacionados a vários futuros inimigos do Batman. Entre os nomes aparecem personagens como Hugo Strange, Jonathan Crane, Gervais Stet, Basil Karlo, Pamela Isley e outros nomes que ainda devem ganhar importância nesse universo. O Coringa está reunindo essas pessoas. E parece estar preparando algo muito maior. No final, ele observa Batman de longe. Mas ele não está sozinho. Ao lado dele aparece uma figura misteriosa. E então vem a última grande revelação. Deatroc também está envolvido. E assim termina Batman Absoluto Especial, Arca M. Essa história não é simplesmente sobre a origem de um asilo. Ela mostra como um homem que queria ajudar pessoas acabou criando um lugar que seria consumido pela própria escuridão. E, principalmente, revela uma versão completamente diferente do Coringa. Aqui, ele não é apenas um criminoso que apareceu do nada. Ele possui uma ligação direta com a história do Arca M e com o próprio Amadeus Arkham. O mais assustador é pensar que o Coringa passou décadas planejando seus próximos passos. E agora ele parece estar reunindo vários dos maiores inimigos do Batman. Então a pergunta que fica é: o que exatamente o Coringa está preparando para o Batman? E quais desses novos vilões vão aparecer primeiro? Se você gostou desse resumo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Qual vilão do Batman Absoluto você está mais ansioso para conhecer? Eu vejo vocês no próximo vídeo.